Fala aí pessoal, Melk aqui mais uma vez e hoje venho trazer para vocês o review do capítulo 1154 de One Piece. Na verdade, quando eu fiz o canal, meu objetivo era falar sobre One Piece, né, que eu sou fã da obra. E eu vim adiando porque existem vários canais que falam sobre One Piece e eu queria fazer o meu também, porque eu gosto muito da obra, eu acho tão interessante, eu queria fazer minha contribuição, né? Eu queria contextualizar para falar dos capítulos, mas eu ainda não consegui montar o meu vídeo de contextualização. E eu achei que o capítulo dessa semana tá muito bom, sensacional. E revelação que eu achei muito interessante, eu não podia deixar de falar sobre esse capítulo, né? Então, bora pro vídeo com o capítulo 1154 de One Piece do mangá. O título do capítulo é Eu Não Vou Morrer, uma afirmação. E na história de capa temos mais uma vez uma parte da peregrinação do Yamato, né? É, realmente tá demorando pra caraca essa história de capa. Muitos capítulos não tá revelando nada de interessante, eu acho, né? E o capítulo começa continuando o flashback de dentro do flashback que o Loki estava lembrando, né, dos últimos capítulos. Ele começa mostrando mais um flashback que é quando aquele episódio que acontece quando a Big Mom criança lá na Vila dos Gigantes mata um gigante que por acaso era o parceiro do Jaru lá, né? Esse gigante que tem uma faca enfiada na cabeça, que a gente está acompanhando nessa história. Seguido desse acontecimento, onde a Big Mom é, elimina, né, o parceiro Jaru, mostra uma onda de efeitos negativos causados em Elbaf. Um inverno rigoroso, fome, as plantações dando errado e tal. E vemos que a mãe do Loki, né, aquela rainha lá supersticiosa, vem colocando a culpa disso no Loki, porque coincidentemente, após o nascimento do Loki, acontece todos esses efeitos negativos e vem na mente dela o Loki é uma criança amaldiçoada, né? Eu acho que pode ter sim uma profecia dos olhos dele lá, deve ter alguma coisa que não foi revelado, só parece que ela é uma mulher supersticiosa e tá falando isso de bobeira, não mostra a parte mística disso, né? Por que, que ela acha que... Claro que tem o bagulho lá dos olhos, talvez seja uma referência àquela serpente lá, que eu me esqueci o nome, acho que é Jormungand, sei lá, alguma coisa assim, a serpente lá dos mitos nórdicos, porém ainda não mostrou se a rainha está certa ou não. E seguido disso, né, as pessoas começam também a botar a culpa no nascimento do Loki, de toda daquela desgraça que está acontecendo em Elbaf. As pessoas vão começando a achar que sim, é culpa do Loki, que o Loki é realmente uma criança amaldiçoada. Lembrando que nesse tempo, quando o Loki nasceu e aconteceu todo esse mal em Elbaf, o rei Harold tinha saído, né? Ele estava em viagens diplomáticas, fazendo a sua diplomacia com os reinos humanos e outros reinos que estavam acontecendo, né? Enfim, o rei Harold retorna para Elbaf, né? Voltando das suas viagens diplomáticas, o rei Harold vê o Loki pela primeira vez, né? E parece muito feliz com seu bebê. Junto com ele veio vários humanos que trazendo mantimentos para Elbaf, né? Provavelmente o rei Harold ficou sabendo, né,
do que estava acontecendo com o Elbaf, a fome e tal. Eu acho que a fome era o que estava mais assolando o povo lá, né? Porque tinha um inverno e no inverno você não consegue plantar as coisas. Trouxeram os mantimentos. E ele alerta o povo, né? E diz que o mantimento ajuda o povo de Elbaf. E ele diz para o povo de Elbaf que eram para receber aquilo e que era para retribuir algum dia caso os humanos precisassem da ajuda dos gigantes. O rei Harold, para mim, não parece concordar com essa história, né, de que o filho dele é amaldiçoado e tal. É, fica subentendido, pelo menos para mim, que essa parte da maldição não foi falada com ele, porque o médico lá, um cara lá, eu acho que era um médico, quando apresenta o Loki para o rei Harold, o Loki tá com venda nos olhos. Ele pergunta por que ele tá com venda nos olhos, e o cara fala que ele nasceu com um problema nos olhos e não enxerga bem. Fica subentendido para mim que o rei Harold não tá ligado nessa parte do filho amaldiçoado. Não sei também que se ele soubesse que o Loki é amaldiçoado, ia, ia não gostar do filho. Não sei qual tipo de... se o rei Harold é ou não supersticioso a este nível. Paralelo a isso, na véspera da chegada do Harold, a rainha Estrida, ela morre, né? Morre logo após, eu não sei, não fala o motivo da morte dela, mas ela morre. Também nesse momento, enquanto o Harold estava tentando resolver as coisas, o irmão da Estrida, né? Lá foi nomeado regente de Elbaf por enquanto. Enquanto isso, o Harold ia resolvendo as coisas, né, com diplomacia, e assim ele vai conseguindo erguer Elbaf nesse tempo. Ele vai conseguindo superar as dificuldades, né, provavelmente conseguir uma plantação ou conseguir um empréstimo com outra nação, né, as nações que estavam aliadas a ele, né, porque ele era um ótimo em relações internacionais. Enquanto Elbaf se reergue e as coisas parecem estar voltando ao normal, no submundo mostra a casa da Ida, né? Aquela gigante lá que mudou a cabeça do Harold. Seguindo a vida normalmente com Hadrudin, né? O irmão adotivo, meio irmão do Loki, né? Que é filho somente do Harold. Segue a vida normal, aparentemente muito feliz e cuidando do seu filho. Em algum momento, mostra a conversa do Harold com o Jaru. Quando o Harold comenta com o Jaru, né, ele já está um pouco mais velho do que um pouquinho antes que está mostrando no flashback. O Harold comenta sobre um incidente que aconteceu no Reverie. No caso, um rei que estava lá ajudou ele a entrar no Reverie disfarçado de soldado e provavelmente lá dentro, após lá dentro, provavelmente, porque não fala isso na história, o Harold tentou falar com o povo lá, né? Talvez se apresentando como um rei de Elbaf e provavelmente aconteceu alguma coisa, ele foi calado e nesse meio aconteceu um assassinato de alguém lá, né? Alguém assassinou alguém, não sei o que aconteceu. Eu sei que o Harold teve que fugir de lá. O Jaru fala, né, que o Harold é um pouco... O Jaru diz que o Harold se arriscou e comenta sobre a Galeila, né, um antigo grupo de gigantes que usavam martelos, né, a Galeila lá, né, de Ennislob, talvez, não sei, que usavam martelos, provavelmente são originários os carpinteiros, e que há um tempo atrás eles foram capturados por alguém. E eram gigantes poderosos e tinham gigantes
guerreiros originais, né? Aqueles lá mais fortes que tem sangue real, que tem chifres, né? Aqueles lá, os poderosos pra caramba, que foram capturados. Ele diz também, ressalta para o Harold, que talvez o sucesso da diplomacia do Harold lá no Reverie não tenha sido culpa, o fracasso, né, digo, não tenha sido culpa da diplomacia do Harold, e sim de alguma rixa do passado, de inimigos do passado, de talvez inimigos de Elbaf ou inimigos daquela motivação de paz entre as nações, né? De conversa, de paz entre os reinos, que é o que o Harold quer fazer. Enquanto isso, o Loki segue crescendo, né, por Elbaf e sendo odiado por todos. Porém, ele sempre responde com violência, né? Destruindo as coisas, revidando as afrontas que vão até ele, chamando de criança amaldiçoada, querendo que ele morra, né? E também mostra um pouco da rivalidade do Loki e do Hadrudin, porque o Loki, mesmo sendo odiado por todos, é, ele ainda se acha um superior ao Hadrudin, que não é um gigante de sangue puro. Porém, o Hadrudin, ele é menosprezado pelo Loki, mas ele não parece ser menosprezado pelos outros. Talvez o Loki tenha um pouco de inveja do Hadrudin, porque mesmo ele não sendo de sangue puro, o Hadrudin tem apoio das pessoas ao lado dele, né? Talvez tenha aquela inveja que é motivada pela desigualdade que o Loki acaba sofrendo, mesmo ele sendo um legítimo herdeiro do trono, né? Legítimo entre aspas, não. Ele é literalmente um legítimo herdeiro do trono de Elbaf. Mas o povo nutre um ódio por ele. Ele vem respondendo com violência, mas logo Loki se mostra abalado por tudo aquilo. Quando, numa cena que é um pouquinho, que eu achei muito interessante, mostra o Loki chorando sozinho na neve, né? Lá no submundo. Talvez no mesmo lugar que ele tá hoje, né? Pode ser que ele ache que aquilo é um refúgio para ele, talvez. Né? Na meu ver, né? Só vendo os desenhos. É, o Loki chora muito. E faz uma afirmação que dá nome ao capítulo, onde ele, aos prantos, afirma para ele mesmo, né, que aparentemente ele está sozinho, ele afirma que não vai morrer. Nesse momento, chega o ápice do capítulo que me motivou a fazer o review desse capítulo aqui para vocês, né? Dando início, né, à minha série de review semanal do One Piece. De acordo com o andamento desse vídeo, né? Se tiver view, se vocês gostarem, curtir, não sei o que lá, essas paradas aí, eu vou continuar fazendo o review semanal de One Piece, talvez na sexta-feira, né? Que na sexta ou na quinta-feira. Na sexta-feira, talvez, saia o vídeo editado. Voltando aqui para o ápice do capítulo, é quando, naquele lugar onde o Loki está chorando e faz a afirmação que dá o nome do capítulo, corta para uma montanha de Elbaf. Uma montanha de Elbaf, uma montanha de Elbaf é muito, muito maior do que uma montanha normal, já que é uma montanha gigante de Elbaf, sendo cortada ao meio. E então, acompanhado do Shiki, Barba Branca e a Stussy, eu acho que é a Stussy, surge o Rox de Shebeck, né? Eu acho que é Rox de Shebeck, Rox de Zebek, sei lá como é que fala o nome dele. Aparece o Rox de Shebeck. Em continuação, né, a um pouco antes do flashback, que mostra uma interação do Rox com o Loki. E mostrando o rosto do Shebeck, ele faz uma pergunta pro Loki. Duas perguntas, no caso, né? Ele pergunta se aquilo ali é Elbaf e onde está o Rei Harold.
encerrando o capítulo com o rosto do Shebeck e o seu nome com a nota embaixo escrito pai do Barba Negra. Pô, isso foi sensacional. A aparência do Rox também, né, é igual ao rosto do Barba Negra, só que eu acho que é um pouquinho mais bonito, pra mim, no meu caso. Eu achei mais legal do que o Barba Negra. Numa das notas também fala que 8 anos atrás, né, é exatamente no momento em que teve aquela conversa do Harold com o Jarul lá, falando do incidente que aconteceu no Reverie, o, na notinha tem falando que, na notinha não, né, na mensagem do narrador, na fala do narrador tem falando que os caminhos daquele homem, né, no caso o Rox, se cruzou 8 anos atrás com o do Harold, lá no Reverie. A minha sugestão é que a gente espera que o assassinato que tenha acontecido lá no Reverie tenha sido feito, ocasionado, né, pelo Rox. Mas para mudar a história que a gente tem, né, eu acho que o Rox poderia ser o rei que ajudou o Harold a, a entrar lá no Reverie. Assim, para mim, explicando por que, que o Barba Negra quer ser o rei de alguma coisa, né? Ele provavelmente sabe que o pai dele foi um rei e ele é um rei de algum lugar, só que ele está sem reino. E aí ele tá tentando legitimar um reino para fazer alguma coisa. Eu não sei o porquê. Essa é a minha sugestãozinha do final do capítulo, só umas considerações finais. Então, pessoal, esse aí foi o review do capítulo 1154 de One Piece. Em breve eu vou fazer o vídeo da contextualização do que aconteceu em Elbaf até agora, para a gente não ficar assim meio perdido. E espero que vocês gostem desse vídeo, para que na semana que vem eu consiga fazer o review do novo capítulo de One Piece. Se curtiu, né? Se inscreve aí no canal se você quer continuar vendo o meu review. E deixa o like aí, comenta o que você acha da história, o que você achou da minha percepção aqui do que o Rox se ele é do bem, se ele é do mal. Pra mim, ele vai seguindo um caminho mais, tipo assim, poxa, esse cara, ele parece do bem. Talvez no final ele faça alguma coisa que faça ele ser o vilão, ser lembrado como vilão. Mas eu acho que ele vai seguir um caminho mais do bem, porém focado nos seus próprios interesses. Comenta aí o que você acha disso e dá um like aí que ajuda pra caramba no engajamento. E é isso aí. Valeu!